No meio do expediente, um helicóptero parou tudo no prédio. O milionário desceu apontando para a moça do caixa. Você vai ser minha esposa agora, ele disse em voz firme. E quando revelou o motivo, todos caíram no chão chorando. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro, agora, e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O escritório da Contabilidade Horizonte estava em plena atividade naquela terça-feira de julho. Na janela, os raios de sol do inverno paulistano mal conseguiam aquecer o ambiente frio e impessoal da Avenida Paulista. Helena Campos, 32 anos, olhava concentrada para a tela do computador, seus dedos dançando com precisão sobre o teclado. Os números eram sua linguagem, e os balanços financeiros, sua poesia silenciosa. Helena, você já terminou a declaração da construtora Alvorada? Perguntou Denise, sua colega de trabalho, interrompendo seu fluxo de pensamento. Quase lá. Só preciso revisar algumas inconsistências no demonstrativo do último trimestre, respondeu Helena, ajeitando os óculos de armação fina no rosto delicado. O som do telefone quebrou o ritmo da conversa. Helena atendeu com sua habitual formalidade. Contabilidade Horizonte, Helena Campos falando. Helena, é a Solange da recepção. Tem um homem aqui. Ele chegou de helicóptero. Está perguntando por você. A contadora franziu a testa, confusa. Ninguém chegava de helicóptero para falar com uma simples contadora em um escritório de médio porte. Deve haver algum engano, Sol. Eu não estou esperando ninguém, muito menos alguém que... Um estrondo interrompeu sua fala. O barulho das hélices de um helicóptero pairava sobre o prédio, fazendo os vidros das janelas vibrarem. Helena e os outros funcionários correram para as janelas. No heliponto do edifício vizinho, um helicóptero preto com detalhes dourados acabava de pousar. Meu Deus, quem seria tão exibicionista? Murmurou Denise, os olhos arregalados fixos na aeronave. Helena não respondeu. Algo naquela cena a incomodava profundamente, uma sensação estranha de familiaridade que não conseguia explicar. Do helicóptero, desceu um homem alto de porte atlético vestindo um terno impecavelmente cortado. Mesmo à distância, ela podia perceber sua postura dominante, o modo como seus ombros largos se moviam com uma confiança inabalável. Voltando ao trabalho, pessoal, o show acabou, disse o Sr. Mendonça, o gerente do escritório, dispersando os curiosos. Helena voltou relutantemente para sua mesa, mas não conseguia se concentrar. Minutos depois, a porta do escritório se abriu, e Solange entrou visivelmente nervosa, seguida pelo homem do helicóptero. De perto, ele era ainda mais impressionante. Devia ter uns 38 anos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, pele bronzeada e olhos verdes penetrantes que pareciam analisar tudo à sua volta. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando aqueles olhos pousaram nela. Senhorita Campos, ele disse, sua voz grave ressoando pelo escritório, agora silencioso. Finalmente nos encontramos. Helena levantou-se, sentindo as pernas trêmulas. Desculpe, mas não me lembro de termos marcado uma reunião, senhor. Rafael Mendes, ele respondeu, aproximando-se com passos firmes. Da Mendes Incorporações. O coração de Helena deu um salto. A Mendes Incorporações era uma das maiores empresas do país, conhecida por seus empreendimentos de luxo espalhados pelo Brasil. E Rafael Mendes era o herdeiro do império, frequentemente citado entre os homens mais ricos e influentes do país. Em que posso ajudá-lo, Sr. Mendes? Perguntou Helena, tentando manter a compostura. Rafael olhou ao redor desconfortável com a plateia formada pelos colegas de Helena. Podemos conversar em um lugar mais privado? O Sr. Mendonça praticamente tropeçou em seus próprios pés para oferecer sua sala. Claro, claro. Usem minha sala, por favor. Fiquem à vontade. Dentro da sala, Rafael recusou o café oferecido e foi direto ao assunto. Senhorita Campos, estou aqui por um assunto de família.
mais especificamente, sobre uma dívida que existe entre nossas famílias há 3 gerações. Helena piscou, confusa. Dívida? Que dívida? Minha família nunca mencionou nada sobre... Seu avô, Antônio Campos, e meu avô, Augusto Mendes, eram sócios na década de 60, interrompeu Rafael. Quando o empreendimento deles faliu, meu avô assumiu todas as dívidas para proteger o seu. Um acordo foi firmado, documentado e assinado. Helena balançou a cabeça. Isso foi há mais de 50 anos. Se houve um acordo, certamente já foi quitado. Rafael sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. O acordo previa que a dívida seria paga em dinheiro ou através de uma união familiar. União familiar? Repetiu Helena, sentindo a garganta seca. Casamento, ele esclareceu, retirando um envelope de couro de sua pasta. Segundo este documento, assinado por nossos avós, caso a dívida não fosse quitada financeiramente em 3 gerações, um membro da família Campos deveria se casar com um membro da família Mendes. Helena soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Estamos no século XXI. Ninguém mais faz acordos de casamento para pagar dívidas. A lei reconhece contratos assinados independentemente da época, rebateu Rafael, entregando-lhe o documento. E eu sempre honro contratos familiares. Helena examinou o papel amarelado pelo tempo. A assinatura de seu avô estava lá, junto com a de Augusto Mendes. O estômago dela se contraiu. Por que agora? Por que eu? Perguntou, tentando ganhar tempo para processar aquela loucura. Você é a única descendente direta da família Campos em idade adequada, respondeu Rafael, pragmático. Quanto ao timing, o prazo final para o pagamento da dívida vence na próxima semana. Seu pai tentou quitar o valor por anos, mas nunca conseguiu reunir a quantia necessária. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena. As dificuldades financeiras constantes de sua família, as noites em que encontrava seu pai debruçado sobre velhos documentos, o esforço hercúleo para mantê-la em boas escolas, apesar da situação apertada. Se eu me recusar? Perguntou, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Os olhos de Rafael brilharam perigosamente. Então serei obrigado a executar a dívida. Sua família perderá tudo. A casa em Santo Amaro, o sítio em Atibaia, e seu pai terá que arcar com juros acumulados por décadas. Ele nunca se recuperará financeiramente. O sangue de Helena gelou. Seu pai, Carlos, aos 65 anos, já havia sofrido 2 infartos. Um golpe desses seria devastador. Quanto é a dívida? Ela arriscou perguntar. 15 milhões de reais com os juros atualizados. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era uma quantia impossível para sua família. Você tem 3 dias para decidir, disse Rafael, levantando-se. Ou aceita se casar comigo, ou sua família enfrentará as consequências legais da dívida. Quando ele saiu, Helena permaneceu imóvel na cadeira, o documento tremendo em suas mãos. Lá fora, o barulho do helicóptero voltou a invadir o escritório, mas ela mal conseguia registrar o som. Em sua mente apenas uma pergunta ecoava: como sua vida organizada e previsível havia se transformado em um pesadelo em questão de minutos. No apartamento modesto em Pinheiros, Helena encarava a parede branca de seu quarto, ainda atordoada. Seu celular tocou pela 10ª vez. Era sua mãe, preocupada. Ela não havia contado nada ainda. Não sabia como explicar aquela situação absurda. Alô, mãe, atendeu finalmente. Helena, graças a Deus, estou ligando há horas. Seu pai não está bem. Ele recebeu uma ligação estranha hoje. Algo sobre os Mendes, e desde então está agitado. Você sabe de alguma coisa? O coração de Helena apertou. Então, seu pai já sabia. Rafael Mendes não havia perdido tempo. Estou indo para aí, disse pegando sua bolsa. Não deixe o papai fazer nada até eu chegar. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, Helena tentava organizar seus pensamentos. Casar com um desconhecido para salvar sua família da ruína. A ideia parecia saída de um romance do século passado, mas a expressão fria de Rafael e a legitimidade daquele contrato antigo indicavam que não era ficção, era sua nova realidade. E no fundo, uma voz insistente em sua mente perguntava: que tipo de homem exige um casamento forçado nos dias de hoje?
E o que ele realmente queria dela? A casa dos Campos, em Santo Amaro, era um refúgio de memórias para Helena. O sobrado de 2 andares, com seu jardim cuidadosamente mantido por sua mãe, Dulce, era o símbolo de tudo que seus pais haviam conquistado com trabalho duro. Ao entrar, encontrou seu pai sentado na poltrona da sala, o rosto abatido e iluminado pela luz fraca do abajur. "Papai", Helena chamou suavemente. Carlos Campos levantou os olhos e ela viu ali uma mistura de vergonha e desespero que nunca havia presenciado antes. "Você já sabe, não é?" perguntou ele, a voz fraca. "Aquele maldito Rafael te procurou." Helena sentou-se no braço da poltrona, segurando as mãos do pai. "Por que nunca me contou sobre essa dívida? Sobre esse acordo absurdo?" Carlos suspirou profundamente. "Como poderia? Era um fardo que esperava nunca ter que passar para você. Pensei que conseguiria resolver antes que chegasse a esse ponto." Dulce entrou na sala trazendo uma bandeja com chá. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Helena, você não pode aceitar isso. É medieval. Ninguém mais faz casamentos arranjados por dívidas." "Os Mendes fazem", respondeu Carlos amargamente. "Eles vivem por um código próprio. Sempre viveram. Augusto Mendes salvou meu pai da prisão assumindo as dívidas do empreendimento que faliu. Mas o preço sempre foi alto demais." Helena fechou os olhos tentando processar tudo. Mas por que um homem como Rafael Mendes, que pode ter qualquer mulher, insistiria em um casamento forçado comigo? "Isso não faz sentido." "Orgulho", disse Carlos. "Os Mendes são movidos por orgulho e tradição. Um contrato é sagrado para eles, mesmo que seja uma relíquia de outra época." Dulce colocou a bandeja na mesa de centro. "Deve haver outra saída. Podemos vender a casa, o sítio." Carlos balançou a cabeça. "Não seria suficiente, nem de longe. E mesmo que fosse, os juros acumulados são astronômicos. Ele tem tudo documentado, tudo legal." Helena sentiu um nó na garganta. "Quanto tempo temos?" 3 dias, respondeu Carlos, passando a mão pelo rosto cansado. "Depois disso, ele executará a dívida." No dia seguinte, após uma noite insone, Helena decidiu visitar sua melhor amiga, Júlia Ferreira, uma advogada especializada em direito civil. O escritório de Júlia ficava no centro de São Paulo, em um prédio histórico restaurado. "Casamento forçado? Isso é completamente absurdo, Helena", exclamou Júlia após ouvir toda a história. "Deve haver alguma falha nesse contrato. Deixe-me dar uma olhada." Helena entregou a cópia do contrato que havia feito. Júlia ajustou os óculos e começou a ler, seu semblante ficando cada vez mais sério. "Isso foi redigido por alguém muito inteligente", admitiu finalmente. "Tem cláusulas que prevêem até mesmo mudanças na legislação. E o pior, está tudo dentro da lei." "Então não há saída?" perguntou Helena, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Júlia hesitou. "Legalmente falando, vocês têm 2 opções: pagar a dívida ou cumprir o acordo." "Mas, Helena, mesmo que você se case, isso não significa que precisa ser um casamento real." "Como assim? Vocês podem se casar no papel, cumprir o contrato e depois se divorciar", sugeriu Júlia. "Seria apenas uma formalidade." Helena considerou a ideia. Poderia funcionar, mas algo lhe dizia que Rafael Mendes não aceitaria um arranjo tão simples. Ele parecia do tipo que queria tudo ou nada. "Vou pensar nisso", disse, levantando-se. "Obrigada, Ju." Ao sair do escritório, Helena percebeu um carro preto estacionado do outro lado da rua. O motorista abaixou o vidro, revelando ser Antônio, o motorista de Rafael, que ela havia conhecido brevemente no dia anterior. "Senhorita Campos, o Sr. Mendes gostaria de convidá-la para um almoço", disse ele formal. Helena sentiu o estômago revirar. "Diga ao seu patrão que não estou interessada em..." "Ele disse que seria bom para discutir alternativas para a situação de sua família", interrompeu Antônio suavemente. "Alternativas." A palavra pairou no ar como uma promessa. Helena hesitou por um momento, então resignou-se. "Onde?" "No Fazano, em meia hora." "O senhor Mendes já está a caminho." O restaurante Fazano, no Hotel Fazano, na rua Vitório Fazano, era um dos mais exclusivos de São Paulo. Helena sentiu-se deslocada ao entrar, usando apenas um vestido simples e sapatilhas.
Rafael estava sentado em uma mesa ao fundo, conversando ao telefone. Quando a viu, encerrou rapidamente a ligação. Helena, ele disse, levantando-se com uma elegância natural. Obrigado por vir. Você mencionou alternativas. Ela foi direta ao ponto. Estou ouvindo. Rafael sorriu. Aquele mesmo sorriso calculado do dia anterior. Direto ao assunto. Gosto disso. Ele pediu vinho para ambos, ignorando a expressão impaciente de Helena. Somente depois que o sommelier se afastou, ele continuou. Estive pensando. Talvez possamos chegar a um acordo mais contemporâneo. Helena esperou tensa. Minha proposta é a seguinte. Nos casamos como prevê o contrato, mas estabelecemos algumas condições. Primeiro, será um casamento com prazo definido. 2 anos. Segundo, durante esse período, você trabalhará na Mendes Incorporações como diretora financeira, usando sua expertise para ajudar a empresa. Terceiro, manteremos as aparências em público, mas teremos vidas separadas em privado. Helena franziu a testa. Por que você precisa dessa farsa? Por que não simplesmente anular a dívida? Rafael tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os dela. Porque contratos são importantes para mim, e porque preciso de uma esposa para impressionar alguns investidores estrangeiros. Eles valorizam empresas familiares estáveis, uma imagem que não tenho atualmente. Então você quer me usar como um troféu, um adereço para seus negócios? A indignação de Helena era palpável. Prefiro pensar como uma parceria mutuamente benéfica. Sua família se livra da dívida. Você ganha uma posição executiva, que normalmente levaria décadas para alcançar, e eu consigo a estabilidade familiar que preciso para fechar alguns contratos importantes. Helena sentiu-se enjoada. A frieza com que ele apresentava tudo, como se estivesse apenas negociando a compra de um imóvel, a revoltava. E se eu recusar? Então voltamos ao plano original. Executo a dívida, sua família perde tudo, e eu contrato outra pessoa para a posição de diretora financeira. Rafael deu de ombros. A escolha é sua, mas achei que essa alternativa seria mais palatável. O almoço prosseguiu em um silêncio tenso. Helena mal tocou em sua comida, apesar da excelência do prato. Sua mente estava a mil, analisando cada ângulo daquela proposta absurda. De volta ao apartamento, Helena encontrou uma surpresa. Seu irmão mais novo, Lucas, que morava em Belo Horizonte, estava sentado no sofá conversando com Denise, sua colega de trabalho. Helena, exclamou Lucas, abraçando-a. Papai me ligou contando tudo. Vim assim que pude. Ver seu irmão ali, preocupado, quebrou as últimas defesas de Helena. Ela desabou em lágrimas, abraçando-o com força. Nós vamos resolver isso, disse Lucas determinado. Eu consegui um empréstimo com um amigo. Não é muito, mas é um começo. Helena enxugou as lágrimas. Quanto? 200 mil. Ela balançou a cabeça. Lucas, a dívida é de 15 milhões. 200 mil não farão diferença. Lucas empalideceu. 15 milhões? Papai falou em alguns milhões, mas não especificou. Exatamente, disse Helena suspirando. É uma quantia impossível para nós. Denise, que estivera quieta até então, finalmente falou. Helena, eu pesquisei sobre esse Rafael Mendes. Ele tem uma reputação complicada. Que tipo de reputação? Perguntou Helena, sentando-se ao lado dela. Dizem que ele é implacável nos negócios. Nunca perdeu uma disputa comercial. E sua vida pessoal é um mistério. Alguns dizem que ele perdeu alguém importante e nunca mais se envolveu seriamente. Helena absorveu a informação. Isso explicaria por que ele quer um casamento de fachada em vez de um relacionamento real. O que você vai fazer? Perguntou Lucas, preocupado. Helena olhou pela janela, observando o céu de São Paulo tingindo-se de laranja com o pôr do sol. Sua vida inteira havia sido pautada pela cautela, pelo planejamento meticuloso. Agora, ela se via diante de uma escolha impossível, sem tempo para planejar, sem tempo para se preparar. Acho que vou me casar, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Por 2 anos, para salvar nossa família. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena sabia que estava se lançando no desconhecido, entregando-se a um homem que via pessoas como peças em seu tabuleiro de xadrez. Mas o que mais poderia fazer? Deixar seus pais perderem tudo que construíram? Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular
e digitou uma mensagem para o número que Rafael havia deixado. Aceito sua proposta. 2 anos, sem envolvimento pessoal. Quando assinamos os papéis? A resposta veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando. Amanhã, 10 horas, no meu escritório. Traga seus documentos. Naquela noite, enquanto preparava uma pequena mala, Helena se perguntava se estava cometendo o maior erro de sua vida, ou se, talvez, em algum lugar no meio daquela loucura, existia uma oportunidade disfarçada de destino. A sede da Mendes Incorporações ocupava um arranha-céu inteiro na Marginal Pinheiros, com sua fachada espelhada, refletindo o céu nublado daquela manhã. Helena respirou fundo antes de passar pelas portas giratórias. O saguão imponente, com seu piso de mármore e esculturas modernas, parecia intimidar cada pessoa que entrava, exceto, é claro, os executivos de ternos impecáveis que transitavam com a familiaridade de quem pertencia àquele mundo. Senhorita Campos, uma recepcionista de sorriso perfeito, a abordou. O senhor Mendes está esperando no último andar. Por favor, me acompanhe. No elevador exclusivo, Helena tentou controlar a respiração. Estava usando o melhor conjunto que possuía, um tailleur azul marinho que reservava para reuniões importantes. Mesmo assim, sentia-se inadequada. O escritório de Rafael ocupava todo o último andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Ele estava de pé, observando a cidade, quando Helena entrou. Ao lado dele, um homem de meia-idade com pastas nas mãos parecia ansioso. Helena! Rafael se virou, seu olhar percorrendo-a rapidamente. Este é Dr. Maurício, meu advogado. Ele preparou todos os documentos. Bom dia, Helena respondeu, mantendo a postura ereta apesar do nervosismo. Antes de assinar qualquer coisa, gostaria de ler cada página. Um leve sorriso apareceu no rosto de Rafael. Claro, não esperava menos de uma contadora. Durante a hora seguinte, Helena leu meticulosamente cada cláusula, cada condição. O contrato pré-nupcial detalhava tudo. O prazo de 2 anos para o casamento, a anulação da dívida familiar, sua posição como diretora financeira e até mesmo os eventos sociais que seria obrigada a comparecer como esposa de Rafael Mendes. E se você quebrar o contrato? Perguntou Helena, olhando diretamente para Rafael. Não quebro contratos, ele respondeu simplesmente. Todo mundo pode quebrar promessas, insistiu Helena. Quero uma garantia. Rafael trocou um olhar com o advogado, que parecia impressionado com a audácia dela. O que você sugere? Perguntou Rafael. Se você quebrar qualquer uma das cláusulas, a dívida fica permanentemente anulada. E eu recebo uma indenização de 5 milhões de reais, propôs Helena, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Doutor. Maurício balbuciou algo, mas Rafael ergueu a mão silenciando-o. Aceito, desde que a mesma penalidade se aplique a você. Helena hesitou. 5 milhões era uma quantia que jamais conseguiria pagar. Mas se estava entrando naquele jogo, precisava mostrar confiança. Fechado. Ela concordou estendendo a mão. Rafael apertou-a firmemente, seus olhos verdes estudando-a com um novo interesse. Você é mais corajosa do que parece, Helena Campos. Após assinarem todos os documentos, Rafael anunciou. A cerimônia será na próxima semana na minha casa em Guarujá. Apenas familiares próximos e alguns amigos essenciais para manter as aparências. 1 semana? Helena arregalou os olhos. É muito pouco tempo para... Para quê? Não é um casamento real, lembra? Cortou Rafael. Minha assistente Cláudia cuidará de tudo. Ela entrará em contato ainda hoje para os detalhes do vestido e da cerimônia. A frieza com que ele tratava algo que, para Helena, ainda carregava um significado simbólico, a incomodava profundamente. Mas ela apenas assentiu, engolindo a revolta. Quando estava prestes a sair, Rafael a chamou. Helena, você começa a trabalhar na empresa amanhã. Cláudia lhe mostrará seu escritório. E a partir de hoje, você se mudará para meu apartamento na Oscar Freire. O quê? Isso não estava no contrato. Cláusula 12, parágrafo 3, recitou Rafael, sem consultar o documento. Coabitação para manter as aparências. Não se preocupe, o apartamento tem 4 suítes separadas. Você terá toda a privacidade necessária.
Helena sentiu o rosto queimar de raiva. Como tinha deixado passar aquela cláusula? Estava tão focada nas questões financeiras que não percebeu as implicações pessoais. Meus pais, começou ela, já estão protegidos. A anulação da dívida foi registrada esta manhã, informou Rafael. Pode verificar com seu pai. No caminho de volta, Helena ligou para Carlos, que confirmou com a voz embargada que havia recebido a notificação da anulação da dívida. O alívio em sua voz era palpável. Filha, tem certeza que é isso que você quer? Perguntou Carlos, preocupado. Não é questão de querer, pai. É questão de fazer o que é necessário, respondeu Helena, olhando pela janela do táxi para a cidade agitada. São só 2 anos. Vou sobreviver. Naquela mesma tarde, Helena voltou ao seu apartamento para arrumar suas coisas. Júlia apareceu para ajudá-la, trazendo caixas. Não acredito que você realmente vai fazer isso, disse Júlia, dobrando algumas blusas. Morar com um homem que você mal conhece. É um acordo comercial, Ju, nada mais, respondeu Helena, tentando soar convincente. Além disso, é temporário. Júlia segurou as mãos da amiga. Helena, você sempre foi metódica, calculista com números, mas péssima em ler pessoas. Esse cara tem um motivo além do contrato. Ninguém força um casamento nos dias de hoje só por causa de uma tradição familiar. Helena já havia pensado nisso, mas não queria admitir seus temores. O que importa é que minha família está a salvo agora, e eu tenho a chance de trabalhar em uma posição que normalmente levaria anos para alcançar. Só tenha cuidado, aconselhou Júlia, e mantenha seu celular sempre por perto. Se precisar de qualquer coisa, dia ou noite, me ligue. À noite, um motorista veio buscar Helena e suas malas. O apartamento de Rafael ficava no último andar de um edifício exclusivo na Oscar Freire, uma das ruas mais elegantes de São Paulo. O hall de entrada, decorado com arte contemporânea e móveis de design, revelava o gosto refinado do proprietário. Senhor. Mendes ligou avisando que chegará tarde, informou a governanta. Uma senhora de aproximadamente 60 anos chamada Teresa. Vou lhe mostrar seu quarto. A suíte designada a Helena era maior que seu apartamento inteiro. Decorada em tons de azul e cinza, com uma cama king size e uma vista deslumbrante da cidade, parecia saída de uma revista de decoração. O closet já está preparado para suas roupas, disse Teresa, abrindo as portas de um closet que, para a surpresa de Helena, já estava parcialmente ocupado com peças femininas. Mas eu não... Helena começou confusa. Senhor Mendes pediu que um estilista selecionasse algumas peças básicas para a senhora, explicou Teresa. Ele mencionou que vocês terão muitos eventos nos próximos meses e queria ter certeza que a senhora estaria adequadamente vestida. Helena sentiu o rosto queimar novamente. A insinuação de que suas próprias roupas não eram boas o suficiente estava clara, e isso a humilhava profundamente. Agradeço, mas tenho minhas próprias roupas, respondeu firmemente, colocando suas malas no centro do closet. Pode informar ao Sr. Mendes que não precisava se preocupar. Teresa apenas assentiu, respeitosa. O jantar será servido às 20 horas, caso a senhora queira. A cozinha fica no final do corredor à esquerda. Sozinha, Helena finalmente permitiu-se explorar o apartamento. Além das 4 suítes, havia uma sala de estar espaçosa, uma sala de jantar formal, um escritório, uma biblioteca e até mesmo uma pequena academia. Tudo impecavelmente decorado, mas curiosamente impessoal. Não havia fotografias de família, lembranças ou qualquer item que revelasse a personalidade do proprietário. Na biblioteca, Helena encontrou uma vasta coleção de livros sobre arquitetura, finanças e, surpreendentemente, literatura clássica. Retirou um exemplar de O Grande Gatsby da estante, notando marcações nas páginas. É meu livro favorito, veio a voz de Rafael da porta assustando-a. Desculpe, não quis bisbilhotar, Helena respondeu, recolocando o livro apressadamente. Rafael se aproximou pegando o livro. Não é bisbilhotar quando este também é seu lar agora, pelo menos temporariamente. Era estranho vê-lo em um ambiente doméstico, sem a formalidade do escritório. Ele havia trocado o terno por jeans e uma camisa preta simples e parecia mais jovem, menos intimidador. Encontrou tudo o que precisa?
Perguntou ele, servindo-se de um drink no pequeno bar no canto da biblioteca. Sim, obrigada, respondeu Helena, mantendo distância. Embora tenha achado desnecessário comprar roupas para mim. Rafael deu de ombros. Foi apenas uma cortesia. Os eventos da Mendes Incorporações são bastante formais. Mas fique à vontade para usar o que preferir. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Helena se perguntava como sobreviveria 2 anos naquela situação, compartilhando espaço com um homem que via seu casamento como uma mera transação comercial. Por que um homem como você precisa recorrer a um contrato antigo para se casar? Perguntou ela subitamente, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Rafael a estudou por um momento, seu rosto impassível. Porque é conveniente. Um casamento real envolve emoções, expectativas, decepções. Este arranjo é limpo, com data para começar e terminar. Isso é... triste, observou Helena, sem conseguir conter-se. Um lampejo de algo. Irritação? Mágoa? Passou pelos olhos de Rafael. Não é triste. É prático. Acredite, Helena, eu estou te poupando do tipo de dor que vem com relacionamentos reais. Havia algo na forma como ele disse isso, uma vulnerabilidade momentânea que despertou a curiosidade de Helena. Mas antes que pudesse explorar mais, Rafael mudou de assunto. Amanhã você conhecerá sua equipe. Preparei uma apresentação para as 9h. Não se atrase. E assim, a breve conexão se desfez, substituída pelo tom autoritário do executivo. Helena assentiu, percebendo que seria mais difícil do que imaginava manter as fronteiras claras naquele arranjo. Porque por um breve momento, quando viu Rafael falando sobre seu livro favorito com o guarda baixo, ela vislumbrou um homem diferente daquele que havia chegado de helicóptero em seu escritório. Um homem que talvez tivesse tanto a esconder quanto ela. A cerimônia de casamento na mansão de Rafael em Guarujá foi exatamente como ele havia dito, pequena, elegante e perfeitamente encenada. O vestido de Helena, escolhido por Cláudia, era de um branco perolado simples, mas elegante. Rafael, em um terno claro, parecia saído de uma revista de moda. Os poucos convidados, os pais e o irmão de Helena, alguns executivos da empresa e amigos próximos de Rafael, aplaudiram quando o juiz de paz os declarou marido e mulher. O beijo foi breve, apenas um roçar de lábios, mas Helena sentiu um estranho frio na barriga quando Rafael se aproximou. Seu perfume amadeirado invadiu seus sentidos e, por um instante, ela esqueceu que aquilo era apenas um contrato. Sorria, sussurrou ele contra seu ouvido. Nossos fotógrafos estão registrando tudo para a imprensa. A recepção aconteceu nos jardins da mansão, com vista para o mar. Helena observava tudo com uma sensação de irrealidade, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Seu pai, visivelmente mais relaxado desde a anulação da dívida, conversava animadamente com alguns convidados. Sua mãe, porém, lançava olhares preocupados em sua direção. Você está bem? Perguntou Dulce, aproximando-se com uma taça de champanhe. Parece tão... distante. Helena forçou um sorriso. Estou ótima, mãe, só um pouco cansada com todos os preparativos. Ele parece ser um homem intenso, comentou Dulce, observando Rafael do outro lado do jardim, conversando com executivos. Tem certeza que sabe onde está se metendo? Absoluta, mentiu Helena. É só um arranjo temporário, lembra? Em 2 anos estarei livre novamente. Um garçom se aproximou, oferecendo mais champanhe. Helena aceitou, precisando do álcool para acalmar seus nervos. Enquanto bebia, notou uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, observando-a intensamente. Havia algo familiar em seu rosto. Aquela é Elisa Mendes, a mãe de Rafael, informou Cláudia, aparecendo ao seu lado como se lesse seus pensamentos. Ela gostaria de conhecê-la. Antes que Helena pudesse se preparar, Cláudia já a conduzia até a mulher. De perto, a semelhança com Rafael era evidente, os mesmos olhos verdes penetrantes, o mesmo porte altivo. Então você é a contadora que meu filho escolheu, disse Elisa, sua voz melodiosa, carregando um leve sotaque europeu. Interessante escolha. Senhora Mendes, é um prazer conhecê-la, respondeu Helena formalmente. Elisa a estudou de cima a baixo, sem disfarçar sua avaliação. Sabe,
Quando Rafael me contou sobre esse arranjo, fiquei surpresa. Meu filho sempre foi pragmático, mas casar-se por um contrato antigo parecia excessivo até para ele. Helena sentiu-se desconfortável sob o olhar avaliador. Acredito que seja importante honrar compromissos familiares. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Elisa. Curioso, foi exatamente o que ele disse. Vocês são mais parecidos do que imaginam. Antes que Helena pudesse responder, Rafael se juntou a elas. Vejo que já conheceu minha mãe, disse ele, colocando a mão na cintura de Helena em um gesto que pareceria afetuoso para qualquer observador. Estávamos apenas começando a nos conhecer, respondeu Elisa, beijando o filho no rosto. Sua esposa é intrigante. Helena é extraordinária, afirmou Rafael, olhando para ela com uma admiração que parecia genuína. A melhor contadora que já conheci, e agora uma excelente adição à nossa família. O modo como ele interpretava seu papel de marido apaixonado era perturbadoramente convincente. Helena se perguntava se ele tinha prática em fingir emoções que não sentia. A festa prosseguiu até o anoitecer, quando os convidados começaram a se despedir. Helena estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Manter a fachada de noiva feliz havia drenado suas energias. Nosso helicóptero está pronto, informou Rafael, aproximando-se dela na varanda onde Helena havia buscado um momento de solidão. A menos que prefira passar a noite aqui e voltar amanhã. Prefiro voltar hoje, respondeu Helena. A ideia de passar a noite de núpcias, mesmo que separados na mansão de praia, a deixava ansiosa. No voo de retorno a São Paulo, Rafael parecia distante, absorto em seus pensamentos. Helena aproveitou o silêncio para observá-lo melhor. Havia uma tensão permanente em seus ombros, como se carregasse um peso invisível. Sua mãe é encantadora, comentou Helena, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Rafael ergueu os olhos de seu tablet. Elisa é complexa. Ela aprovou você, o que é surpreendente. Geralmente ela não aprova ninguém. Talvez porque ela saiba que nosso casamento não é real, sugeriu Helena. Pelo contrário, respondeu Rafael, voltando sua atenção para o tablet. Ela não sabe. Para ela e para todos, com exceção de Cláudia e Dr. Maurício, este é um casamento comum. Helena arregalou os olhos. Você mentiu para sua própria mãe? Não menti. Apenas omiti certas particularidades do nosso arranjo. Rafael deu de ombros. É mais simples assim. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Helena. Seu trabalho como diretora financeira da Mendes Incorporações era desafiador e, surpreendentemente, gratificante. Rafael não havia mentido sobre suas habilidades. Ela realmente tinha talento para o cargo. Sua equipe, inicialmente cética com a súbita promoção da esposa do chefe, aos poucos, começou a respeitá-la por seu próprio mérito. A convivência no apartamento, contudo, continuava tensa. Eles raramente se encontravam. Rafael saía cedo e frequentemente voltava tarde, muitas vezes dormindo no escritório. Quando se cruzavam, a conversa era educada, mas distante. Helena começava a se perguntar se passaria os 2 anos inteiros naquele limbo, nem casada de verdade, nem completamente livre. Tudo mudou numa sexta-feira chuvosa de agosto. Helena estava trabalhando até tarde, revisando projeções financeiras para um novo empreendimento, quando Rafael entrou em seu escritório sem bater. Precisamos conversar, disse ele, sua expressão séria. Surgiu uma complicação. Helena sentiu um aperto no peito. Que tipo de complicação? Tenho uma reunião importante na próxima semana com investidores árabes, explicou Rafael, sentando-se na cadeira à frente dela. Eles virão com suas famílias e esperam que eu os receba adequadamente, com minha família. E Helena não entendia onde ele queria chegar. E eles são extremamente tradicionais. Para eles, família é sagrada. Se perceberem que nosso casamento é uma farsa, o acordo de 500 milhões que estamos negociando pode ir por água abaixo. Helena finalmente compreendeu. Você quer que eu finja ser a esposa perfeita e apaixonada. Exatamente, confirmou Rafael. Precisamos parecer um casal real, com uma história de amor convincente, memórias compartilhadas, intimidade. A ideia de fingir intimidade com Rafael a deixava desconfortável.
Como vamos fazer isso? Mal nos falamos no dia a dia. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. Teremos que nos conhecer melhor. Rápido. Os investidores chegam na quinta-feira. Assim nasceu o que eles passaram a chamar de Projeto Intimidade. Durante o fim de semana, se dedicaram a aprender tudo um sobre o outro. Gostos, desgostos, histórias de infância, experiências formativas. Helena descobriu que Rafael havia perdido o pai aos 15 anos e que, desde então, carregava o peso de ser o homem da casa. Ele, por sua vez, aprendeu sobre a paixão dela por literatura russa e seu sonho secreto de um dia abrir uma livraria especializada. No domingo à tarde, estavam no sofá da sala de estar, cercados por álbuns de fotos e anotações. Helena ria de uma história que Rafael contava sobre seu primeiro carro. Então você bateu o Porsche que ganhou de 18 anos no primeiro dia? Perguntou ela, incrédula. No primeiro dia, confirmou Rafael sorrindo. Minha mãe quase teve um colapso, não pelo carro, mas porque eu poderia ter me machucado seriamente. Era estranho vê-lo assim, relaxado, quase vulnerável. Nesses momentos, era fácil esquecer o homem frio e calculista que havia chegado de helicóptero em seu escritório. Fale mais sobre sua família, pediu Helena, curiosa. Vocês parecem tão diferentes da minha. Rafael hesitou, seu olhar tornando-se distante. Os Mendes sempre foram uma família de extremos. Meu avô Augusto era um visionário, mas também um homem duro. Meu pai, Fernando, tentou se rebelar contra essa rigidez, mas acabou cedendo às tradições familiares. Ele fez uma pausa, brincando com a aliança em seu dedo. Quando ele faleceu, senti que era meu dever preservar o legado familiar, manter as tradições. Mesmo que algumas dessas tradições sejam questionáveis, perguntou Helena suavemente, referindo-se ao contrato de casamento. Um sorriso triste apareceu no rosto de Rafael. Especialmente essas. Quando minha mãe me mostrou o contrato entre nossos avós, inicialmente pensei em ignorá-lo. Mas então comecei a investigar mais sobre sua família, sobre você. Helena franziu a testa, surpresa. Você me investigou? Claro, admitiu Rafael sem remorso. Investigo todas as pessoas que entram na minha vida. E o que descobri sobre você me intrigou. Uma contadora brilhante, dedicada à família, vivendo muito abaixo de seu potencial por medo de arriscar. Isso não é justo, protestou Helena, sentindo-se exposta. Não é uma crítica, esclareceu Rafael. É uma observação. Você e eu somos mais parecidos do que pensa, Helena. Ambos presos a expectativas familiares, ambos sacrificando desejos pessoais por um senso de dever. A percepção a atingiu como um raio. Seria possível que, além do contrato, Rafael tivesse outros motivos para escolhê-la como esposa? Antes que pudesse explorar esse pensamento, o celular de Rafael tocou. Era Cláudia, informando que um dos investidores havia adiantado sua chegada e queria jantar com eles na terça-feira. Parece que temos menos tempo do que pensávamos, disse Rafael desligando. Teremos que acelerar nosso projeto. Como? Perguntou Helena, ansiosa. Rafael pensou por um momento. Acho que precisamos de uma história de como nos apaixonamos. Algo convincente, mas próximo o suficiente da verdade para lembrarmos facilmente. Poderíamos dizer que nos conhecemos por causa da dívida familiar, mas em circunstâncias diferentes, sugeriu Helena. Talvez eu tenha procurado você para negociar e acabamos nos conectando. Bom, mas falta algo. Rafael se levantou, caminhando pela sala. Precisamos de detalhes específicos. Nosso primeiro encontro, primeiro beijo, quando percebemos que era algo sério. Helena corou ligeiramente. Falar sobre beijos e romance com Rafael, mesmo que hipotéticos, parecia estranhamente íntimo. Talvez devêssemos praticar, disse Rafael subitamente, parando à frente dela. Praticar? Repetiu Helena, confusa. Gestos de afeto. Se vamos convencer pessoas que nos observarão de perto, precisamos parecer naturais um com o outro. Toques casuais, olhares, a maneira como nos movemos juntos em um espaço. Helena engoliu em seco. A ideia de praticar intimidade com Rafael a deixava nervosa, mas ele tinha razão. Sua falta de familiaridade seria óbvia para qualquer observador atento. Ok, concordou finalmente.
mas com limites claros. Rafael assentiu, estendendo a mão para ajudá-la a levantar. Quando ela aceitou, ele a puxou gentilmente, posicionando-a próxima a ele. O básico, explicou, colocando a mão na cintura dela. Um casal que está junto há alguns meses toca-se naturalmente sem pensar. Helena tentou relaxar, mas estava muito consciente do calor da mão dele em sua cintura, da proximidade de seus corpos. Rafael, percebendo sua tensão, sorriu levemente. Respire, Helena. Não vou morder. Ela lançou-lhe um olhar irritado. Isso é estranho, ok? Não estou acostumada a... Isso. A proximidade física? Questionou Rafael, genuinamente curioso. Ou a mim? Ambos, admitiu Helena. Meu último relacionamento terminou há mais de 2 anos, e você não é exatamente o tipo de homem com quem eu normalmente me envolveria. Qual seria seu tipo, então? Perguntou Rafael, sua voz suavizando. Helena pensou por um momento. Alguém mais... acessível. Menos complicado. Um brilho divertido apareceu nos olhos de Rafael. Está me chamando de complicado, Sra. Mendes. O uso de seu novo sobrenome a pegou desprevenida. Era a primeira vez que ele a chamava assim, em um tom quase brincalhão. Extremamente complicado, Sr. Mendes, respondeu ela, encontrando-se sorrindo apesar de si mesma. O momento de leveza entre eles foi interrompido pelo som da campainha. Teresa anunciou que Elisa Mendes havia chegado para jantar, um compromisso que Rafael havia esquecido completamente de mencionar a Helena. Parece que nossa primeira prova como casal acaba de chegar, murmurou Rafael, sua mão ainda na cintura de Helena. Pronta para o show, esposa? Helena respirou fundo, sentindo-se estranhamente preparada. Pronta, marido. E enquanto caminhavam juntos para receber Elisa, Helena se perguntava se a linha entre fingir e sentir começaria a ficar perigosamente tênue nos próximos dias. O jantar com Elisa Mendes, surpreendentemente, correu bem. Helena descobriu que a sogra, apesar de sua aparência intimidadora, possuía um senso de humor afiado e uma inteligência admirável. Mais surpreendente ainda foi a naturalidade com que ela e Rafael representaram seu papel de casal apaixonado. As mãos que se tocavam casualmente, os olhares trocados, as pequenas histórias compartilhadas, tudo fluiu com uma facilidade desconcertante. Vocês formam um belo casal, comentou Elisa enquanto saboreava a sobremesa. É raro ver Rafael tão... leve. Helena sentiu o rubor subir pelo pescoço. Ele me faz bem, respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Quando Elisa se despediu, após extrair a promessa de um almoço semanal com a nora, Rafael serviu 2 taças de vinho e entregou uma a Helena. Você foi incrível, elogiou ele encostando-se no balcão da cozinha. Até eu quase acreditei que somos um casal de verdade. Helena sorriu, sentindo-se estranhamente orgulhosa. Anos assistindo novelas finalmente serviram para algo. Rafael riu, um som genuíno que Helena raramente ouvia. Bem, se a atuação não der certo, você sempre tem a contabilidade para voltar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto bebiam o vinho. Helena percebeu que, pela primeira vez, desde que aquela loucura começara, ela se sentia relaxada na presença de Rafael. Sabe o que me ocorreu hoje? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Nós nunca realmente conversamos sobre nosso passado. Relacionamentos anteriores, grandes decepções, momentos definidores. Helena ergueu uma sobrancelha. Isso é parte do projeto Intimidade? Na verdade, é curiosidade genuína, admitiu Rafael. Se vamos passar 2 anos juntos, mesmo que não seja um casamento real, faz sentido conhecermos um ao outro além do superficial. Helena considerou a proposta. Talvez fosse o vinho, ou talvez fosse o alívio de ter superado com sucesso o jantar com Elisa, mas ela se pegou disposta a compartilhar. Meu último relacionamento sério foi com Marcos, um professor de economia da USP, começou ela, sentando-se no banco alto da cozinha. Ficamos juntos por 3 anos, quase noivamos. O que aconteceu? Perguntou Rafael, genuinamente interessado. Helena suspirou. Ele recebeu uma proposta para lecionar em Berlim. Era o sonho dele, uma oportunidade única. Queria que eu largasse tudo e fosse junto. E você não quis ir. Não pude,
corrigiu Helena. Meu pai havia acabado de ter o primeiro infarto. Minha família precisava de mim. Pedi que ele esperasse, que tentássemos um relacionamento à distância por um tempo, mas ele escolheu a carreira, completou Rafael. Helena assentiu. Não posso culpá-lo. Era realmente uma grande oportunidade, mas doeu perceber que eu não era prioridade suficiente para ele esperar. Rafael tomou um gole de vinho pensativo. Você não se arrependeu de não ter ido? Às vezes, admitiu Helena. Não por ele, mas por mim. Por não saber como teria sido viver em outro país, experimentar uma cultura diferente. Ela fez uma pausa. E você? Algum grande amor que ficou pelo caminho? Uma sombra passou pelo rosto de Rafael. Houve alguém. Isabel. Estivemos noivos por 1 ano. Helena esperou que ele continuasse, mas Rafael parecia perdido em lembranças. O que aconteceu? Perguntou gentilmente. Ela descobriu que estava doente, respondeu Rafael, sua voz mais baixa. Um tumor cerebral agressivo. Em 6 meses, ela se foi. Helena sentiu um nó na garganta. Rafael, eu sinto muito. Ele deu de ombros, um gesto que parecia querer minimizar a dor. Foi há 5 anos. A vida segue, mas Helena podia ver na forma como seus ombros se tensionaram, como seus olhos evitaram os dela, que a ferida ainda estava aberta. De repente, muitas coisas faziam sentido. Sua relutância em formar vínculos emocionais, sua preferência por um casamento de conveniência, sua dedicação quase obsessiva ao trabalho. É por isso que você prefere um casamento sem envolvimento emocional, concluiu ela. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Rafael ergueu os olhos, surpreso com sua percepção. Parcialmente. Depois de Isabel, relacionamentos pareceram desnecessariamente complicados. Prefiro manter as coisas claras, objetivas. Como um contrato, completou Helena. Exatamente. Sem falsas expectativas, sem promessas que não podem ser cumpridas. Ele terminou seu vinho de um gole. Chega de melancolia por hoje. Temos investidores para impressionar na terça-feira. A mudança de assunto foi abrupta, mas Helena respeitou seu desejo de não se aprofundar em feridas antigas. O que não esperava era a revelação que veio a seguir. Tenho uma proposta, disse Rafael, seus olhos agora brilhando com uma energia renovada. Para entendermos verdadeiramente a realidade um do outro, deveríamos passar um dia na pele do outro. Helena franziu a testa. Como assim? Amanhã é domingo. Não há expediente. Você passa o dia fazendo o que eu normalmente faria e eu faço o mesmo com sua rotina, explicou Rafael. Assim, quando os investidores perguntarem sobre nossos hábitos, teremos respostas genuínas. A ideia era ousada, quase absurda, mas Helena se pegou intrigada. E como seria isso na prática? Eu te dou minha agenda de domingo. Você me dá a sua. Fazemos as atividades um do outro, respeitando compromissos, preferências, tudo, elaborou Rafael. No final do dia, compartilhamos nossas descobertas. Helena ponderou por um momento. A proposta era inusitada, mas poderia realmente ajudá-los a entender melhor a realidade um do outro. Além disso, havia algo estranhamente tentador em experimentar o mundo privilegiado de Rafael Mendes por um dia. Aceito, ela finalmente concordou. Mas com uma condição, sem interferências. Cada um vive o dia do outro completamente. Rafael sorriu, estendendo a mão. Fechado. E assim nasceu o que eles passariam a chamar de o dia da troca. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação de expectativa que não experimentava desde a infância. Sobre sua cama, Rafael havia deixado um roteiro detalhado de seu domingo típico. 7 reais, corrida no Parque Ibirapuera, 7 quilômetros. 9 reais, café da manhã no Cali 54, mesa reservada em seu nome. 10h30, massagem no spa do Hotel Unique 13 reais, almoço com Gustavo Siqueira, amigo de infância, restaurante Figueira Rubaiat. 15h30, visita à Galeria de Arte de Eduardo Brandão, nova exposição de arte contemporânea, 18 real. Reunião informal com Felipe Torres no Sky Bar, potencial investidor. 20h30, jantar sozinho, geralmente pedindo do locale trattoria. Helena olhou o roteiro com uma mistura de fascínio e ansiedade. Um dia na vida de Rafael Mendes
Parecia uma maratona de experiências sofisticadas e conexões estratégicas. Ela olhou para o cartão de crédito preto que ele havia deixado junto ao roteiro, com um bilhete. Use sem moderação. É importante que a experiência seja autêntica. Enquanto isso, Rafael encarava o roteiro muito mais simples que Helena havia preparado para ele. 8 Rio, café da manhã na padaria Santa Teresa, pão na chapa e café com leite. 9h30. Visita a feira livre da Praça Benedito Calixto. Comprar frutas da semana. 11 réu. Ligar para os pais. Conversa de domingo. 12h30. Almoço com Júlia no restaurante Cantina. Do Mário 15 réu. Livraria da Vila. Comprar livro da lista mensal. 17 réu. Parque do Povo. Caminhada e leitura. 19 réu. Preparar jantar simples. Receita favorita. Risoto de cogumelos. 21 réu. Série ou filme na Netflix. Atualmente assistindo The Crown. Rafael sorriu ao ler o roteiro. A vida de Helena era ordenada, simples, focada em pequenos prazeres e conexões genuínas, tão diferente da sua, cheia de compromissos estratégicos e experiências calculadas para manter seu status. O dia da troca começou com Helena se arrastando para uma corrida matinal no Ibirapuera, atividade que normalmente evitaria a todo custo. Para sua surpresa, após os primeiros minutos dolorosos, ela começou a apreciar a sensação do ar fresco, a energia do parque domingo de manhã, as famílias e outros corredores aproveitando o espaço verde. No café da manhã no elegante Cali 54, foi recebida pelo nome: Senhora Mendes, sua mesa está pronta. A sensação de ser tratada como alguém importante, de ter portas se abrindo sem esforço, era simultaneamente desconcertante e embriagadora. Do outro lado da cidade, Rafael enfrentava seus próprios desafios. Na feira da Benedito Calixto, ele se viu perdido entre barracas, tentando identificar frutas maduras e negociar preços, algo que nunca havia feito pessoalmente. Para sua surpresa, encontrou prazer na simplicidade da tarefa, na conversa despretensiosa com os feirantes, na satisfação de escolher seus próprios alimentos. A ligação para os pais de Helena foi particularmente desafiadora. Carlos e Dulce estavam surpresos em ouvir o genro, mas após a estranheza inicial, a conversa fluiu naturalmente. Rafael se viu contando sobre seu dia na feira, ouvindo histórias sobre a infância de Helena e prometendo levar sua esposa para um almoço de domingo em breve. Para Helena, o almoço com Gustavo Siqueira, amigo de infância de Rafael, foi revelador. Gustavo, um arquiteto bem-sucedido, compartilhou histórias de um Rafael que ela não conhecia. O menino sensível que perdera o pai cedo demais, o adolescente determinado a provar seu valor, o jovem apaixonado por Isabel que havia planejado deixar tudo para trás e viver uma vida mais simples com ela em Portugal. Ele nunca te contou isso, não é? Perguntou Gustavo, notando a surpresa no rosto de Helena. Rafael mudou depois que Isabel partiu. Tornou-se mais fechado, mais focado no Império Mendes, como se tentasse compensar a perda mergulhando no trabalho. Helena absorveu a informação, sentindo uma nova compreensão do homem com quem havia se casado. Ele parece tão controlado o tempo todo. Gustavo sorriu tristemente. É uma fachada. Por dentro, Rafael ainda é aquele garoto de 15 anos tentando provar para o fantasma do pai que é digno do nome Mendes. Do outro lado da cidade, Rafael almoçava com Júlia, que não fazia questão de esconder sua desaprovação do casamento arranjado. Para sua surpresa, ele se viu defendendo Helena. Ela não foi forçada a nada, insistiu Rafael. Helena tomou uma decisão consciente. Júlia o estudou com olhos críticos. Por que você, um dos homens mais ricos do Brasil, precisaria recorrer a um contrato antigo para se casar? Poderia ter qualquer mulher. A pergunta o pegou desprevenido. Por que, afinal? A resposta que havia dado a Helena sobre conveniência e praticidade era apenas parte da verdade. Talvez eu estivesse cansado de pessoas que só veem meu dinheiro e meu sobrenome, admitiu Rafael, surpreendendo a si mesmo com sua sinceridade. Helena é diferente. Ela me vê pelo que sou, não pelo que tenho. Na verdade, ela parece quase imune ao meu status. Júlia pareceu momentaneamente desconcertada com sua honestidade. Se você a machucar,
Não pretendo, interrompeu Rafael. Nosso acordo é claro e limitado. Relacionamentos raramente seguem acordos, Sr. Mendes, respondeu Júlia enigmaticamente. À medida que o dia avançava, tanto Helena quanto Rafael faziam descobertas surpreendentes. Helena, na galeria de arte, percebeu que Rafael tinha um gosto sofisticado e um conhecimento genuíno de arte contemporânea. Não era apenas um colecionador interessado em investimentos. Na reunião informal com o potencial investidor, ela se surpreendeu utilizando naturalmente seus conhecimentos financeiros, impressionando o homem a ponto dele comentar: Rafael tem sorte de tê-la como parceira, em todos os sentidos. Rafael, por sua vez, descobriu o prazer de caminhar sem pressa pelo Parque do Povo, de sentar-se em um banco para ler, observando as pessoas ao redor sem a pressão constante de networking. Na livraria da vila, perdeu-se entre as estantes, redescobrindo o prazer da leitura sem propósito, algo que havia abandonado anos atrás. O momento mais revelador para ele foi preparar o jantar seguindo a receita favorita de Helena. A cozinha, um ambiente que raramente frequentava em sua própria casa, tornou-se um espaço de experimentação e descoberta. O processo lento e metódico de preparar um risoto, adicionar caldo aos poucos, mexer constantemente, sentir a transformação dos ingredientes, trouxe uma sensação de presença que há muito não experimentava. Quando finalmente se reencontraram no apartamento, já passava da meia-noite. Helena chegou primeiro, exausta, mas eletrizada com as experiências do dia. Rafael chegou pouco depois, trazendo uma pequena caixa da livraria da vila. Como foi seu dia como Helena Campos? Perguntou ela, curiosa. Rafael sorriu, um sorriso diferente, mais leve, surpreendentemente revelador. E o seu dia como Rafael Mendes? Extenuante, admitiu Helena, rindo. Como você consegue manter esse ritmo? Acabei de descobrir músculos que nem sabia que existiam depois daquela corrida. Eles se sentaram na sala, compartilhando histórias e impressões. A conversa fluiu naturalmente, sem as barreiras habituais, como se o dia vivendo a realidade um do outro tivesse derrubado muros invisíveis. Tenho algo para você, disse Rafael, entregando a pequena caixa que trouxera. Helena a abriu encontrando um exemplar raro de Ana Karenina, sua obra favorita de Tolstói. Gustavo mencionou sua paixão por literatura russa, explicou Rafael. Encontrei na seção de livros raros da livraria da vila. Helena passou os dedos pela capa de couro profundamente tocada pelo gesto. Obrigada. É perfeito. Sabe o que percebi hoje? Perguntou Rafael, seu tom mais sério. Sua vida tem algo que a minha perdeu há muito tempo. Autenticidade. Cada momento do seu dia parece escolhido por você, não imposto por expectativas externas. Helena refletiu sobre suas palavras. E o seu dia tem algo que sempre faltou no meu: ousadia. Você vive intensamente, Rafael, assumindo riscos que eu sempre evitei. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, repleto de entendimento mútuo. Helena percebeu que algo fundamental havia mudado. O homem à sua frente não era mais o estranho intimidador que havia chegado de helicóptero em seu escritório. Era Rafael, complexo, ferido, surpreendente. Acho que aprendemos mais um sobre o outro hoje do que teríamos em meses de convivência normal, observou ela. Rafael assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. O suficiente para convencer qualquer investidor de que somos um casal real. É disso que se trata? Perguntou Helena, sentindo uma pontada de decepção. Apenas do projeto Intimidade? Rafael pareceu hesitar, como se debatesse internamente. Não, admitiu finalmente. Não é apenas isso. E naquele momento, sentados na sala iluminada apenas pelo abajur, com a cidade de São Paulo brilhando lá fora, Helena sentiu que estavam à beira de algo perigoso. Um território que nenhum contrato poderia prever ou controlar. Os dias que se seguiram ao dia da troca trouxeram uma mudança sutil, mas inegável na dinâmica entre Helena e Rafael. A tensão inicial havia se transformado em uma espécie de cumplicidade cautelosa. No apartamento, eles começaram a compartilhar mais espaços, jantares ocasionais, conversas na biblioteca, xícaras de café na varanda enquanto observavam o amanhecer paulistano. No escritório, mantinham a relação profissional,
Mas Helena notava os olhares curiosos dos funcionários quando Rafael parava em sua sala apenas para perguntar como estava seu dia. O jantar com os investidores árabes foi um sucesso absoluto. Helena e Rafael atuaram tão perfeitamente como casal apaixonado que, ao final da noite, a esposa do sheik comentou: "O amor entre vocês é inspirador. Nada mais poderoso que um casal que é também parceiro nos negócios." Quando o último convidado partiu, Rafael tocou levemente o braço de Helena. "Você foi excepcional", elogiou, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de admiração e algo mais, algo que Helena não conseguia identificar. "Nós fomos", corrigiu ela sorrindo. "Acho que formamos uma boa equipe." Por um momento, Rafael pareceu querer dizer algo mais, mas apenas assentiu, voltando à sua postura habitual de controle. Helena se perguntava se ele também sentia aquela estranha tensão entre eles, aquele magnetismo inexplicável que parecia crescer a cada dia. Numa tarde chuvosa de setembro, Helena estava organizando alguns documentos antigos no escritório quando encontrou uma pasta com o nome Projeto Esperança, 1965. Intrigada, abriu-a, encontrando plantas de um empreendimento imobiliário que nunca havia ouvido falar. Os nomes dos responsáveis pelo projeto saltaram aos seus olhos: Augusto Mendes e Antônio Campos, seus respectivos avós. "O que você tem aí?" A voz de Rafael a sobressaltou. Ele estava parado na porta, observando-a com curiosidade. "Um projeto antigo assinado pelos nossos avós", respondeu Helena, mostrando-lhe a pasta. "Você conhece?" Rafael se aproximou, examinando os documentos com interesse. "Vagamente. Era um projeto ambicioso para construir moradias populares na Zona Leste. Acabou não saindo do papel. Parece que eles tinham uma visão bastante progressista para a época", comentou Helena, impressionada com as especificações do projeto, que incluíam áreas comuns, praças e até um centro comunitário. "Meu avô sempre foi um visionário", disse Rafael, um leve orgulho em sua voz. "Mas nem todos os seus sonhos se concretizaram." Algo na forma como ele disse isso despertou a curiosidade de Helena. "O que aconteceu com esse projeto específico?" Rafael deu de ombros, desviando o olhar. "Faliu, como tantos outros empreendimentos arriscados. Os investidores recuaram quando perceberam que o retorno seria menor do que em projetos de luxo." Helena continuou examinando os documentos, sentindo que havia mais naquela história. "É estranho. Se o projeto faliu, por que sua família culpou a minha? Por que a dívida?" Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Rafael parecia desconfortável, como se ela tivesse tocado em um assunto proibido. "É complicado", respondeu finalmente. "Coisas do passado, melhor deixar para lá." Mas Helena não estava disposta a deixar para lá. Aquela dívida havia alterado o curso de sua vida e ela merecia saber a verdade completa. "Vou visitar meus pais neste fim de semana", decidiu Helena. "Talvez meu pai saiba mais sobre esse projeto." Rafael parecia querer dissuadi-la, mas apenas assentiu. "Faça o que achar melhor. Apenas não crie expectativas. Algumas histórias familiares são mais complexas do que parecem." No sábado, Helena dirigiu até Santo Amaro, determinada a descobrir mais sobre o misterioso Projeto Esperança. Encontrou seu pai na garagem, restaurando uma velha motocicleta, seu hobby desde a aposentadoria. "Filha!" exclamou Carlos, abraçando-a com força. "Que surpresa boa! Como está a vida de mulher casada?" Helena sorriu, optando por não complicar as coisas, mencionando a natureza do seu casamento. "Está interessante. Na verdade, vim porque encontrei algo que me deixou curiosa." Ela mostrou a cópia dos documentos do Projeto Esperança que havia trazido. Carlos empalideceu visivelmente ao ver as plantas. "Onde você encontrou isso?" perguntou, sua voz trêmula. "No arquivo da empresa", respondeu Helena, agora ainda mais intrigada com a reação do pai. "Pai, o que aconteceu com esse projeto? Por que ele gerou uma dívida tão grande?" Carlos suspirou profundamente, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. "Melhor entrarmos." Essa história merece um café. Na cozinha, enquanto Dulce preparava o café, Carlos começou a narrar uma história que Helena nunca havia ouvido antes. Seu avô e Augusto Mendes eram mais que sócios, eram amigos de infância, começou Carlos.
Cresceram juntos no Brás, filhos de imigrantes. Augusto sempre foi mais ambicioso, mais ousado. Antônio, seu avô, era o cérebro, o planejador cauteloso. Helena ouvia atentamente, percebendo os paralelos com ela e Rafael. O projeto Esperança era o sonho deles, construir moradias dignas para famílias de baixa renda, algo revolucionário para a época, continuou Carlos. Eles hipotecaram tudo o que tinham, convenceram investidores e estavam prestes a iniciar as obras quando ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Quando o quê, pai? Pressionou Helena. Quando seu avô descobriu irregularidades nos contratos, respondeu Carlos baixando a voz. Augusto havia adulterado documentos, subornou fiscais para acelerar aprovações. Seu avô ficou furioso, ameaçou denunciar tudo. Helena sentiu um arrepio. E o que aconteceu? Uma noite, houve um incêndio no escritório deles. Todos os documentos originais, todas as provas das irregularidades foram destruídos. Carlos suspirou. Augusto culpou seu avô pelo incêndio, alegando sabotagem. O projeto foi cancelado. Os investidores exigiram ressarcimento. E como Augusto tinha mais influência, ele conseguiu transferir toda a culpa para Antônio. Espera, interrompeu Helena confusa. Está me dizendo que não foi meu avô quem ficou endividado com os Mendes, mas o contrário? Que Augusto Mendes é quem deveria dinheiro à nossa família? Carlos assentiu lentamente. Em essência, sim. Mas Augusto era poderoso, tinha conexões. Ele reescreveu a história, transformou seu avô em vilão e a si mesmo em salvador. O acordo que gerou essa dívida foi assinado sob coação. Antônio assinou para evitar ser levado à justiça por um crime que não cometeu. Helena sentiu o sangue ferver. Todo o seu casamento, toda aquela situação absurda era baseada em uma mentira. E por que você nunca me contou isso? Perguntou indignada. Porque eu mesmo só descobri a verdade completa depois que seu avô faleceu, explicou Carlos. Ele deixou uma carta explicando tudo, junto com alguns documentos que havia escondido. Mas por 10ª vez, era tarde demais. A família Mendes havia prosperado, enquanto nós carregávamos o fardo da dívida injusta. Helena tentou processar tudo aquilo. Se o que seu pai dizia era verdade, Rafael havia perpetuado uma injustiça histórica, ou pior, talvez ele mesmo não soubesse da verdade. Onde estão esses documentos agora? Perguntou Helena. A carta, as provas que vovô guardou? No sítio em Atibaia, respondeu Carlos. Guardei tudo no cofre embutido na parede do escritório. A combinação é a data do seu nascimento. Helena decidiu ir imediatamente ao sítio. Precisava ver aqueles documentos com seus próprios olhos antes de confrontar Rafael. No carro, sua mente fervilhava com perguntas. Rafael sabia da verdade? Era tudo uma elaborada vingança familiar? Ou ele também era vítima das mentiras de seu avô? O sítio em Atibaia, a cerca de 1 hora de São Paulo, era um lugar simples, mas aconchegante, cercado por árvores frutíferas e com vista para a serra. Helena havia passado muitos verões ali durante a infância, mas agora o lugar parecia diferente, carregado de segredos do passado. No pequeno escritório encontrou o cofre exatamente onde seu pai havia indicado, atrás de um quadro. Digitou sua data de nascimento e a porta se abriu com um clique. Dentro havia uma caixa de metal desgastada pelo tempo. Helena sentou-se na velha poltrona de couro e começou a examinar o conteúdo da caixa. Havia fotos amareladas de seu avô com Augusto Mendes, 2 jovens sorridentes em frente a um pequeno escritório com a placa Mendes em Campos Empreendimentos. Havia também recortes de jornal sobre o promissor Projeto Esperança, contratos originais assinados e, finalmente, a carta mencionada por seu pai. Com mãos trêmulas, Helena começou a ler a caligrafia elegante de seu avô. Meu querido Carlos, se você está lendo esta carta, significa que já não estou mais entre vocês. Há muito que preciso confessar. Verdades que carreguei em silêncio por décadas para proteger nossa família. O homem que o mundo conhece como Augusto Mendes, o grande empreendedor, foi um dia meu melhor amigo. Crescemos juntos, sonhamos juntos e juntos fundamos a Mendes em Campos. Nosso maior sonho era o Projeto Esperança. Não apenas construir casas, mas construir comunidades. Mas Augusto mudou.
O poder, o dinheiro, a influência, tudo isso o transformou. Quando descobri que ele havia falsificado documentos e subornado autoridades, confrontei-o. É pelo bem maior, ele disse. Os fins justificam os meios. Eu discordei. Ameacei expor tudo se ele não regularizasse a situação. Na noite seguinte, nosso escritório pegou fogo. Todos acreditaram que foi um acidente, mas eu vi Augusto saindo do local minutos antes. Nunca o confrontei sobre isso. Ele havia se tornado perigoso demais. O que se seguiu foi uma campanha sistemática para me desacreditar. Augusto usou sua influência para me transformar no culpado, no sabotador. O acordo que assinei, assumindo uma dívida que não era minha, foi o preço que paguei pela segurança de nossa família. Mas guardei estes documentos como prova da verdade. Algum dia, talvez, a justiça possa ser restaurada. Não guardo ódio, filho. O ressentimento apenas consome aquele que o carrega. Mas acredito na verdade, mesmo que demore gerações para vir à tona. Com amor, seu pai, Antônio Campos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena quando terminou de ler. Toda a sua vida havia sido moldada por essa injustiça, essa mentira que atravessou gerações. E agora, ironicamente, ela estava casada com o neto do homem que havia destruído sua família. Um barulho na porta a sobressaltou. Virando-se, encontrou Rafael parado na entrada do escritório, observando-a com uma expressão indescritível. Seu pai me disse que estaria aqui, falou ele, sua voz estranhamente calma. Precisamos conversar, Helena. Ela se levantou, segurando a carta com força. Sim, precisamos. Você sabia disso tudo? Sua voz tremia de emoção. Sabia que seu avô forjou aquela dívida? Que ele traiu e destruiu meu avô? Rafael não respondeu imediatamente. Em vez disso, aproximou-se lentamente e estendeu a mão. Posso ler? Helena hesitou, mas entregou a carta. Observou atentamente enquanto ele lia, buscando em seu rosto qualquer sinal de surpresa ou culpa. Mas Rafael mantinha sua expressão neutra, impenetrável. Quando terminou, ele levantou os olhos para ela. Eu suspeitava, admitiu finalmente. Havia inconsistências na história que meu avô contava, detalhes que não se encaixavam. Quando encontrei o contrato original, anos atrás, senti que algo estava errado. E mesmo assim você me forçou a este casamento? A indignação de Helena era palpável. Usou uma dívida fraudulenta para me manipular, para manipular minha família. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena agora reconhecia como sinal de nervosismo. Não foi bem assim, disse ele, parecendo genuinamente perturbado. Eu precisava de tempo para descobrir a verdade completa. Aproximar-me de você, de sua família, parecia o único caminho. Então eu sou parte de algum tipo de investigação privada? A voz de Helena elevou-se. Um meio para você limpar a consciência por crimes cometidos pelo seu avô? Não, Rafael exclamou, sua usual compostura finalmente se quebrando. No início, talvez, mas depois que te conheci, tudo mudou. Ele se aproximou tentando tocar seu rosto, mas Helena recuou. Não sei se posso acreditar em você agora, disse ela, a voz embargada. Nosso casamento inteiro é baseado em uma mentira. Não. Nosso casamento começou baseado em um contrato, corrigiu Rafael. O que ele se tornou depois, isso é real, Helena. Ela balançou a cabeça, confusa e magoada. Preciso de tempo para processar tudo isso. Rafael assentiu, respeitando seu espaço. Entendo, mas antes de tirar conclusões, há algo que você precisa ver. Ele retirou do bolso interno do paletó um envelope e o entregou a Helena. Dentro, havia uma escritura recente transferindo a propriedade de um terreno na zona leste de São Paulo para uma fundação chamada Instituto Esperança. O que é isso? Perguntou Helena, confusa. O terreno original do Projeto Esperança, explicou Rafael. Eu o comprei secretamente no ano passado. A fundação foi estabelecida em nome dos nossos avós para realizar o sonho que eles nunca puderam concretizar, construir moradias populares de qualidade. Helena olhou para os documentos, atônita. Você fez isso antes mesmo de me conhecer? Rafael assentiu. Como disse, eu suspeitava da verdade. Queria fazer as pazes com o passado, de alguma forma, e quando finalmente te conheci, você poderia simplesmente ter me contado, interrompeu Helena. Ter sido honesto desde o início.
E você teria acreditado? Questionou Rafael. O neto de Augusto Mendes aparecendo do nada, alegando que a dívida que sua família carregou por décadas era falsa? Que ele queria fazer as pazes? Helena refletiu, percebendo que ele tinha razão. Jamais teria confiado. Além disso, continuou Rafael, eu precisava ter certeza. Se estivesse errado, se a versão do meu avô fosse verdadeira, eu estaria cometendo uma injustiça com minha própria família. Helena sentou-se novamente, tentando assimilar tudo. Então, o que acontece agora? Rafael ajoelhou-se à frente dela, tomando suas mãos nas dele. Agora, se você quiser, podemos transformar este casamento em algo real. Sem contratos, sem prazos. Apenas 2 pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram algo valioso juntas. Seus olhos verdes, geralmente tão controlados, agora transbordavam emoção. Helena sentiu seu coração acelerar. Parte dela queria acreditar, queria se entregar àquele sentimento que vinha crescendo entre eles. Mas outra parte ainda estava ferida, confusa. Preciso de tempo, repetiu mais suavemente. Tudo isso é demais para absorver de uma vez. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Todo o tempo que precisar. Enquanto isso, o que acha de trabalharmos juntos no Instituto Esperança? Realizar o sonho dos nossos avós? Corrigir os erros do passado? Helena olhou para a carta de seu avô, para os documentos do Instituto e finalmente para Rafael. Não mais o estranho intimidador do helicóptero, mas um homem complexo, falho e surpreendentemente determinado a fazer o certo. Acho que nossos avós gostariam disso, respondeu finalmente, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Enquanto o sol se punha sobre o sítio em Atibaia, Helena e Rafael permaneceram no pequeno escritório, cercados pelos ecos do passado, mas com os olhos voltados para um futuro que, pela primeira vez, parecia realmente promissor. A história de suas famílias, entrelaçada por mentiras e traições, agora tinha a chance de seguir um novo curso, um curso de redenção, verdade e, talvez, amor genuíno. Os 3 meses que se seguiram à descoberta no sítio de Atibaia foram de profunda transformação para Helena e Rafael. Por sugestão dela, decidiram morar separados por um tempo. Helena voltou temporariamente para seu antigo apartamento em Pinheiros, enquanto Rafael permaneceu no luxuoso apartamento da Oscar Freire. No trabalho, mantinham a fachada do casamento perfeito, mas nos bastidores estavam reconstruindo sua relação desde as fundações, desta vez baseada na verdade. Todas as terças e quintas-feiras reuniam-se no escritório da Mendes Incorporações para trabalhar no projeto do Instituto Esperança. O terreno na Zona Leste, abandonado por décadas, agora fervilhava de atividade. Arquitetos, engenheiros e consultores comunitários trabalhavam juntos para criar um empreendimento que honrasse a visão original dos avós, mas com tecnologias e conceitos modernos. O que acha de incluirmos hortas comunitárias nos terraços? Sugeriu Helena, numa dessas reuniões inclinada sobre a planta do projeto. Seria uma forma de promover sustentabilidade e fortalecer os laços entre os moradores. Rafael observou-a com admiração. Nas últimas semanas, Helena havia se entregado ao projeto com uma paixão que o surpreendia e encantava. Sua abordagem meticulosa para os números se combinava com uma sensibilidade social que ele nunca havia valorizado realmente. É uma ideia excelente, concordou Rafael. Podemos integrar com um sistema de captação de água da chuva para irrigação. Aos sábados, visitavam juntos o terreno para acompanhar o andamento das obras preliminares. Em um desses dias, enquanto caminhavam pelo local, Rafael notou Helena parada, olhando pensativa para o horizonte da cidade. Um centavo pelos seus pensamentos, disse ele, aproximando-se. Helena sorriu, um sorriso que já não carregava a desconfiança inicial. Estava pensando em como a vida dá voltas. Há 6 meses, eu estava aterrorizada com a ideia de me casar com você. Agora, estamos aqui, realizando o sonho dos nossos avós. Rafael tomou coragem e segurou sua mão. Um gesto que, nos últimos meses, havia se tornado mais natural entre eles. Você se arrepende de ter aceitado o acordo, mesmo sabendo agora que a dívida era fraudulenta?
Helena refletiu por um momento. Não, respondeu finalmente. Se não tivesse aceitado, nunca teríamos descoberto a verdade, e este projeto nunca existiria. O sol de dezembro brilhava forte sobre eles. O calor do verão paulistano estava apenas começando, mas já se fazia sentir. Rafael ofereceu sua garrafa de água a Helena, um gesto simples, que simbolizava o quanto haviam evoluído, do distanciamento formal para pequenos atos de cuidado. Tenho pensado muito sobre nós, confessou Rafael, sua voz mais suave do que o habitual. Sobre o que acontece quando nosso contrato terminar. Helena sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que tocavam diretamente nesse assunto desde a descoberta no sítio. E o que você tem pensado? Que não quero que termine, respondeu ele simplesmente. Que o que começou como um acordo comercial se transformou em algo que nunca imaginei encontrar novamente depois de Isabel. Helena sabia o quanto essa admissão custava a ele, o homem que havia construído tantas defesas ao redor de seu coração. Rafael, eu... Não precisa responder agora, interrompeu ele gentilmente. Apenas queria que soubesse que, para mim, nosso casamento deixou de ser uma fachada há muito tempo. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, juntamente com os sentimentos que vinha tentando ignorar. Sim, ele havia começado tudo com uma mentira, ou no mínimo uma omissão grave. Mas nos meses que se seguiram, ele havia demonstrado um comprometimento genuíno não apenas com ela, mas com a reparação dos erros do passado. No domingo seguinte, Helena foi almoçar na casa dos pais. Lucas, seu irmão, havia vindo de Belo Horizonte para o fim de semana, trazendo sua namorada Camila para conhecer a família. E como vão as coisas com o marido helicóptero? Provocou Lucas, usando o apelido que havia criado para Rafael. Ainda mantendo as aparências, Helena lançou um olhar de advertência ao irmão. Seus pais não sabiam da natureza original do casamento, nem das recentes descobertas sobre a dívida familiar. As coisas estão evoluindo, respondeu ela cautelosamente. Traduzindo, ela está apaixonada, brincou Lucas, recebendo um cutucão de Camila. Deixe sua irmã em paz, interveio Dulce, trazendo uma travessa de feijoada para a mesa. O importante é que eles parecem felizes juntos. Nunca vi Helena tão radiante quanto nas últimas semanas. Era verdade, e Helena sabia disso. Apesar de todas as complicações, algo havia florescido entre ela e Rafael, algo inesperado, e por isso mesmo ainda mais valioso. Após o almoço, enquanto ajudava a mãe a lavar a louça, Helena sentiu-se compelida a perguntar: Mãe, como você soube que o papai era o cara certo? Dulce sorriu, enxugando as mãos no avental. Não soube imediatamente. Na verdade, no início achava seu pai um tanto arrogante. Sério? Helena riu, surpresa com a revelação. Oh, sim, ele era aquele tipo de rapaz cheio de si, achava que sabia tudo. Dulce sorriu com a lembrança. Mas então, um dia, o vi com sua avó. A forma como ele a tratava com tanto respeito e carinho, foi aí que percebi que havia muito mais nele do que aparentava. E como você soube que estava apaixonada? Insistiu Helena. Dulce pensou por um momento. Quando percebi que começava a incluí-lo em todos os meus planos futuros. Não conseguia imaginar minha vida sem ele nela. Ela olhou para a filha com curiosidade. Por que essas perguntas agora? Helena deu de ombros, tentando parecer casual. Só curiosidade. Mas naquela noite, sozinha em seu apartamento, as palavras da mãe ressoavam profundamente. Helena percebeu que, sem se dar conta, havia começado a incluir Rafael em todos os seus planos futuros. A ideia de voltar à vida anterior sem ele parecia cada vez mais impensável. Na manhã seguinte, Helena fez algo que nunca havia feito. Chegou atrasada ao trabalho. Havia passado boa parte da noite refletindo e tomando uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ao chegar a Mendes Incorporações, ignorou seu próprio escritório e dirigiu-se diretamente à sala de Rafael. Cláudia tentou interceptá-la. Ele está em uma reunião importante com... Preciso vê-lo agora, interrompeu Helena com uma determinação que surpreendeu até a ela mesma. Sem esperar resposta, abriu a porta da sala de reuniões onde Rafael conversava com 3 executivos japoneses. Todos os olhares se voltaram para ela,
surpresos com a interrupção. Helena? Rafael se levantou, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, disse ela, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos na sala podiam ouvi-lo. Agora. Rafael pediu licença aos visitantes e seguiu Helena até seu escritório privado. Assim que fechou a porta, perguntou: "O que houve? Você está bem?" "Estou me mudando", anunciou Helena abruptamente. O rosto de Rafael empalideceu. "Você vai embora? Para onde?" "Para o apartamento na Oscar Freire", respondeu ela, observando com satisfação quando a compreensão iluminou o rosto dele. "Se o convite ainda estiver de pé." O sorriso que se formou nos lábios de Rafael era tão genuíno, tão cheio de esperança, que Helena sentiu seu coração derreter. "O convite sempre esteve de pé", disse ele, aproximando-se. "Mas tem certeza?" "Depois de tudo, nunca tive tanta certeza", interrompeu Helena. "O que começou como um contrato se transformou em algo real para mim também, Rafael. Algo que quero explorar sem prazos, sem cláusulas." Rafael tocou seu rosto com uma delicadeza surpreendente para um homem tão poderoso. "Sabe o que isso significa? Estaremos quebrando o contrato original. Tecnicamente, você poderia exigir aquela indenização de 5 milhões. Helena riu. "Considerando que a dívida que originou tudo era fraudulenta, acho que podemos rasgar aquele contrato." Ou, Rafael sorriu, aquele sorriso que Helena agora sabia ser genuíno. "Podemos renegociar seus termos." 2 semanas depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão de Guarujá, Helena e Rafael renovaram seus votos de casamento. Desta vez não havia contratos, apenas um compromisso sincero entre 2 pessoas que haviam encontrado o amor no lugar mais inesperado. Entre os convidados, além dos familiares e amigos próximos, estavam alguns dos futuros moradores do Instituto Esperança, famílias que haviam sido selecionadas para o projeto piloto. Ver aquelas pessoas cujas vidas seriam transformadas pelo sonho conjunto de seus avós trouxe uma dimensão especial à celebração. "Quem diria?", comentou Júlia, a melhor amiga de Helena durante a recepção. "Você realmente se apaixonou pelo homem do helicóptero." Helena sorriu, observando Rafael do outro lado do jardim, conversando animadamente com seu pai. A tensão que antes caracterizava sua postura havia sido substituída por uma serenidade que poucos associariam ao poderoso empresário. "A vida tem um senso de humor peculiar", respondeu Helena. "Mas sabe o que é mais irônico? Acredito que, de alguma forma, nossos avós sempre souberam que nossas famílias voltariam a se unir um dia. Naquela noite, no quarto principal da mansão, que agora compartilhavam sem hesitação, Rafael entregou a Helena uma pequena caixa. "O que é isso?", perguntou ela, curiosa. "Abra", incentivou ele. Dentro, Helena encontrou uma chave antiga, com um chaveiro desgastado que trazia as iniciais MNC, Mendes em Campos. "Encontrei entre as coisas do meu avô", explicou Rafael. "Acredito que seja a chave do primeiro escritório deles, um símbolo do início de tudo." Helena segurou a chave com reverência, sentindo o peso da história que carregava. "É perfeito", disse emocionada. "Um lembrete de onde viemos e para onde estamos indo." Falando em para onde estamos indo, Rafael se aproximou, envolvendo-a em seus braços. "Recebi uma notícia hoje. A prefeitura aprovou todos os projetos do Instituto Esperança. As obras principais começam na próxima semana." Helena sentiu uma onda de emoção. "Isso significa que em aproximadamente 1 ano 100 famílias terão um novo lar", completou Rafael. "E esse é apenas o começo. Se o modelo funcionar como esperamos, poderemos expandir para outras áreas da cidade." Helena apoiou a cabeça no peito de Rafael, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Quem poderia imaginar que aquele homem intimidador que pousara de helicóptero em seu pacato escritório de contabilidade se tornaria não apenas seu marido, mas seu parceiro em um projeto de transformação social? "Sabe o que mais me emociona?", comentou Helena. "Pensar que nossos avós, onde quer que estejam, devem estar olhando para nós agora, vendo suas famílias reunidas novamente e seu sonho finalmente se concretizando." Rafael beijou o topo de sua cabeça. "E pensar que tudo começou com um contrato que assinamos, sem acreditar realmente nele."
A vida tem formas surpreendentes de nos guiar para onde devemos estar, filosofou Helena. Mesmo quando pensamos estar no controle, há forças maiores operando. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de julho, Helena e Rafael estavam no terraço do primeiro prédio concluído do Instituto Esperança. As hortas comunitárias que Helena havia sugerido floresciam, cuidadas pelos novos moradores. Crianças corriam pelo playground ecologicamente planejado, enquanto adultos conversavam nas áreas comuns. Conseguimos, disse Helena, entrelaçando seus dedos nos de Rafael. Realizamos o sonho deles. Rafael sorriu, não mais o sorriso controlado do executivo implacável, mas o sorriso genuíno de um homem em paz consigo mesmo e com seu passado. E estamos apenas começando, respondeu ele. A Fundação Mendes Campos já tem planos para novos projetos em Guarulhos e São Bernardo. A fundação, criada oficialmente 3 meses antes, era a concretização de uma nova visão para a fortuna dos Mendes, uma que combinava os talentos empresariais de Rafael com a sensibilidade social de Helena. Temos muito trabalho pela frente, comentou Helena, observando a cidade que se estendia ao horizonte. E uma vida inteira para realizá-lo, completou Rafael, puxando-a para mais perto. Juntos. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. Do medo e ressentimento iniciais ao amor profundo, e parceria que agora compartilhava com Rafael. Das mentiras e manipulações do passado à verdade e redenção do presente. O casamento que começara como um contrato comercial frio, havia se transformado em uma união de almas, de propósitos, de sonhos. E enquanto observava as famílias que agora habitavam o Instituto Esperança, Helena compreendeu que algumas histórias de amor transcendem gerações, começando com 2 jovens visionários cujo sonho foi interrompido e culminando com seus netos, que encontraram o amor enquanto honravam seu legado. Naquela noite, de volta ao apartamento na Oscar Freire, agora verdadeiramente um lar, repleto de livros, fotografias e memórias compartilhadas, Helena encontrou Rafael na biblioteca, folheando o velho exemplar de O Grande Gatsby. Ainda seu favorito? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado. Sempre, respondeu ele, colocando o livro de lado para abraçá-la. Mas agora tenho uma nova história favorita. Qual? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. A nossa, disse Rafael simplesmente. A história da contadora e do empresário, que começou com um helicóptero e um contrato absurdo e terminou com... Amor, completou Helena, beijando-o suavemente. E assim, no coração da cidade que nunca dorme, 2 almas que o destino havia entrelaçado encontraram seu lugar, uma com a outra, honrando o passado, vivendo o presente e construindo juntos um futuro onde os sonhos dos que vieram antes deles finalmente se tornavam realidade.